Pronto, tá gravando. Vou voltar do início, gente. Rapidinho. Termodinâmica, certo? Como eu falei, 3 conceitos vão guiar a gente. Energia interna, calor e trabalho. A energia interna vai estar ligada à temperatura, certo? Lembrando que isso aqui é uma revisão, a gente vai passar mais ligeirinho nesses primeiros conceitos que a gente já viu na última aula. Então, ó, energia interna ligada à temperatura. E a gente lembra lá na nossa primeira aula que temperatura está ligada à energia cinética. Consequentemente, a energia interna de um gás também vai estar ligada à energia interna. Certo? A energia cinética e a energia interna estão ligadas. E é isso que é a energia interna. É a soma das energias cinéticas de cada uma das partículas que compõem o gás. Beleza? A formulazinha para calcular, certo? Não quero que vocês decorem. Se conseguirem, tranquilo, certo? Não é nada de mais nem nada de menos. Agora, eu acho que é, tipo assim, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito. Certo? Porque não cai nem vestibular tradicional, Enem nunca caiu isso daí, provavelmente nunca vai cair, porque é uma coisa muito, muito, sei lá, tradicional. Mas enfim. E aí, com a energia interna, a gente vai poder analisar 3 situações, certo? A gente já viu que a energia interna está ligada à temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, o que acontece com a minha energia interna? Aumenta também. Se eu diminuo a minha temperatura, diminuo a minha energia interna. Se eu mantenho minha energia interna constante, o que isso significa? Que minha temperatura não mudou, certo? Então, vocês, toda vez que ouvirem falar de energia interna, vocês têm que conciliar diretamente a temperatura, certo? A gente tem o conceito assim de pensar, caramba, estou falando de temperatura, estou falando de calor. Lembrem, temperatura e calor são conceitos totalmente diferentes, certo? Enquanto o calor é energia térmica em movimento, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, beleza? Por isso que a temperatura está ligada à energia interna, certo? Não confundam. Falou de energia interna, pensem logo em temperatura. Falou temperatura, pensa logo em quem? Em energia interna. Tranquilo? Então, vamos dar uma continuada aqui. Agora, trabalho, certo? A gente vai ter 2 situações. A gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Então, tem que haver uma expansão ou uma compressão no gás. Quando eu falo em expansão ou compressão, eu estou falando de quê? De variação de volume, certo? Então, toda vez que vocês falarem de trabalho realizado sobre o gás ou trabalho realizado pelo gás, certo? O que é que vai acontecer? Eu quero que vocês associem diretamente a volume, variação de volume, certo? Então, vocês estão vendo aí, ó, expansão. O gás vai realizar trabalho no recipiente, porque quando você se expande, você vai ter que exercer uma certa força, certo? Você vai ter que gastar uma certa energia para fazer o quê? Para se expandir, para fazer uma força no recipiente que te contém, para você conseguir aumentar o seu volume. Então, a gente definiu o quê? Que em toda expansão, o trabalho é positivo. Por quê? Porque a variação de volume é positiva. Já na compressão, quando você diminui o seu volume, o que é que está acontecendo? Você está recebendo o trabalho. O meio externo está exercendo uma certa força sobre você, essa força vai fazer um certo trabalho e por isso o seu volume vai se reduzir. Então, ó, repetindo, falou de trabalho, falou de volume. Quando é que eu sei que vai ser trabalho positivo ou negativo? Vai depender da minha variação de volume. Se eu aumentei meu volume, o meu trabalho é positivo. Se eu diminuir o meu volume, o meu trabalho é negativo. Belezinha? Como a gente calcula? Clássica forma, tem a dedução aqui para vocês, certo? Trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho, aí você substitui a de força, que é força é pressão, pressão é força sobre área, aí substitui, certo? Resumindo, essa é a formulinha que a gente vai usar, que trabalho de um gás é pressão vezes variação de volume. O que é que isso significa, gente? Se o volume não variar, se o ΔV for igual a 0, quer dizer o quê? Que eu não tenho trabalho. Tranquilo? Então, vamos lá, revisando novamente. Falei de ΔU, estou falando de temperatura. Liguem diretamente à temperatura. Falei de trabalho, liguem diretamente a quem? Ao volume, a variação de volume. Tá tranquilo? Tá aqui os gráficos para vocês que eu coloquei. Só para vocês dizerem uma coisa. Vocês verem uma coisa. Que o trabalho você pode calcular em um gráfico através da área desse gráfico. Ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho um gráfico P
V, certo? Ó, pressão por volume. E a área aqui teve essa transformação. Eu tenho aqui uma pressão constante, certo? E aqui uma variação de volume. A área desse quadradinho aqui vai determinar o meu trabalho, certo? Como a área desse coisinho aqui, desse trocinho, dessa imagem que está pintada aqui de azul, também vai determinar o meu trabalho. Por que aqui está em módulo? Porque aqui não tem uma direção definida, certo? Ó, eu não estou especificando se eu estou fazendo o quê? Se eu estou comprimindo o meu gás, ou seja, saindo de V2 para V1, ou se eu estou aumentando o meu volume, ou seja, expandindo o meu gás. No caso, seria de V1 para V2. E aí eu trouxe essa terceira imagem para vocês verem, ó, a situação aqui que a gente está representando. Ó, tem essa setinha que está descendo, certo? Ou seja, está saindo do estado A para esse estado aqui, que provavelmente seria o B. Então, o que é que acontece, gente? O que é que acontece aqui? Estou saindo de A para B. O que eu quero que vocês analisem ao ver qualquer gráfico. O que é que está acontecendo com o volume? Ele está aumentando ou diminuindo? Se eu estou saindo de A para B, eu estou saindo de 4 para 1. Meu volume está diminuindo, eu realizei uma compressão, certo? Se eu realizei uma compressão, o que é que vai acontecer? Eu sofri trabalho, meu trabalho é negativo. E para eu calcular esse trabalho, é só fazer o que, gente? Fazer a área. Ou seja, vocês vão calcular isso aqui, ó. Certo? A área desse trapézio aqui. Então, calculou a área desse trapézio, você consegue o trabalho. Só que aí você tem que lembrar que o trabalho vai ser negativo, beleza? O trabalho vai ser menor que zero. Belezinha? Quando vocês forem ver lá o slide, certo? Ele tá com as anotaçõezinhas embaixo que eu coloquei, que é importante que vocês leiam, tá? Porque ajuda a fixar quando vocês estiverem estudando pelo slide e tal, vai ajudar a fixar mais um pouco. Então tá aí o que eu já falei, ó. E na expansão, o gás é mais a área, ou seja, trabalho positivo, porque está expandindo. Já na compressão, o trabalho tem que ser negativo, então vai ser menos o valor da área. Aqui um pouquinho da expansão livre, que eu falei que quando tiver um vácuo, certo? Você tem um gás, um sistema fechadinho, e tem uma válvula que te leva até o vácuo, você não vai realizar trabalho, certo? Isso aqui é mais uma questão que pode cair assim, conceitual, certo? Ele dá para você isso e pede para você dizer se teve ou não trabalho. Enfim, é uma coisa mais curiosidade mesmo, tá? Quando você está ligado ao vácuo, você não realiza trabalho. E o último conceito, para a gente terminar essa revisãozinha, é calor, certo? A gente sabe que o quê? Que o calor não está ligado a nada, certo? O calor só vai ser a energia térmica em trânsito. E o que é que ele tá? O que é que você tem que entender do calor? Que ele geralmente, de modo espontâneo, vai da onde? De um local com maior temperatura para um lugar com a menor temperatura, certo? Espontaneamente. E aí a gente convencionou esses sinais aqui, ó, que se o gás recebeu calor, recebeu positivo, cedeu, o que do gás é negativo. E com isso a gente monta a primeira lei da termodinâmica, que é a variação interna é o calor menos o trabalho, beleza? E aí a gente tem as transformações. As transformações são elas: isotérmica, isocórica, isobárica e adiabática. A gente vai ver cada uma aqui rapidinho. Na isotérmica, o próprio nome já diz, temperatura constante. Aí eu falei para vocês, toda vez que falar em temperatura, qual é o outro conceito que tem que vir na cabeça de vocês? Energia interna. Se a temperatura é constante, a energia interna também vai ser constante, então não vai ter energia, ΔU vai ser igual a zero. Por isso, a formulazinha da primeira lei da termodinâmica fica, cadê a seta? Aqui. Fica isso aqui, ó. Calor igual a trabalho. Ou seja, se o gás receber calor, ele vai transformar tudo isso em trabalho. Se o gás perder calor, ele vai receber trabalho. Certo? Então, ó, ganha calor, realiza trabalho. Perde calor, recebe trabalho. Certo? Então, tá aqui, ó. O gás recebeu calor, realiza trabalho. O gás recebeu trabalho, cede calor. E aí eu trouxe as imagenzinhas, que não tá passando agora. Passou. 2 imagenzinhas para vocês entenderem um pouquinho. Isocórica. Falei de isocórica, estou falando a mesma coisa que isovolumétrica. E aí isovolumétrica, volume constante. Falei de volume, o que é que vocês têm que associar?
trabalho. Então, se o volume é constante, se não tem variação de volume, também não vai ter trabalho. E aí, ΔU vai ser igual a Q. Certo? Ou seja, se eu receber calor, eu aumento a energia interna. E se eu aumento a energia interna, o que acontece com a minha temperatura? Também aumenta, certo? Vocês têm que sempre fazer essa associaçãozinha. Se ele perde calor, a energia interna vai diminuir e, por conta da energia interna diminuir, o que acontece? A minha temperatura também diminui. Então tá aí representado para vocês, certo? Outra transformação isobárica. Lembrando, gente, que eu estou falando mais rápido, certo? Porque a gente já viu isso daqui, eu não preciso dar um detalhamento tão grande. Mas qualquer dúvida, vocês falam, que eu paro e a gente vai com mais calma, tá bom? Transformação isobárica. Falou de isobárica, falou de quê? Pressão constante. Beleza? Pressão constante. E aí, vocês lembram que a gente tem essa formulazinha aqui, ó, a equação de Clapeyron, que é o PV/nRT. Se a pressão é constante, gente, ela não vai interferir tanto na gente, certo? Ela não vai ter uma importância tão grande. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou omitir a pressão aqui. Pronto. E aí a gente percebe o quê? Que o volume e o N também não vai mudar, certo? E o R já é uma constante. A gente percebe o quê? Que o volume vai estar ligado à temperatura. De que forma? De uma forma diretamente proporcional. Então, a gente só vai ter duas situações. Falou de volume, a gente está falando de expansão ou compressão. Então, numa expansão, o que acontece com o volume? O volume aumenta. Numa expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a temperatura também aumenta, porque são diretamente proporcionais. Ou seja, numa expansão, o gás, vocês sabem que toda expansão, o gás vai realizar trabalho, certo? Porque o trabalho vai ser positivo. Então, numa expansão, o gás vai realizar trabalho, ou seja, trabalho maior que zero, e a temperatura vai aumentar. Certo? E aí, se a temperatura aumenta, você sabe o que acontece com a energia interna, né? Ela aumenta também. Compressão, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o seu volume. Como volume e temperatura são diretamente proporcionais, você diminui sua temperatura. Então, o que acontece? Na compressão isobárica, o que vai acontecer? O meio vai realizar trabalho sobre o gás. E assim que o meio realiza trabalho sobre o gás, a temperatura vai fazer o quê? Diminuir. Temperatura diminuindo, o que acontece com a energia interna? Diminui também. Certo? Qualquer dúvida, vocês avisam, que a gente vai mais devagar. Tá aqui as imagenzinhas, só para representar para vocês, certo? O que acontece em cada caso. Por último, a transformação adiabática. Essa palavrinha aqui a gente não tinha visto até então. Porém, adiabática, gente, significa que não vai haver troca de calor. Certo? Um recipiente adiabático é um recipiente que não troca calor com o meio externo. Então, adiabático, calor igual a zero. Como é que fica a nossa primeira lei da termodinâmica? Que a variação da energia interna vai estar ligada ao trabalho, certo? A menos trabalho. Então, com cuidado agora, tá? Compressão adiabática. Compressão. Vocês estão vendo aí que eu não estou recebendo calor. Ou seja, não é o calor que vai alterar minha temperatura, como eu já falei para vocês anteriormente. Certo? Vejam, compressão. O que acontece com o meu volume diminui. O meu volume diminuindo, o meu trabalho vai ser menor que zero. Certo? Trabalho menor que zero. Se o meu trabalho é menor que zero, isso aqui vai virar o quê? Mais, concordam? Porque menos, vai ficar menos alguma coisa, sei lá, menos 50 de trabalho, menos 50 joules. E aí, com o menos aqui da fórmula, ele vai virar mais. E aí, gente, assim que ele vira mais, eu quero dizer o quê? Que a minha energia interna vai subir, que a minha energia interna vai aumentar. E se a minha energia interna aumenta, o que acontece com a minha temperatura? Aumenta também. Por isso que o gás aquece. Tranquilo? Já na expansão, o que acontece com o meu volume? Ele aumenta. Meu volume aumentando, eu posso garantir que o meu trabalho é maior que zero. Se o trabalho é maior que zero, certo? Trabalho sendo maior que zero, o que acontece? O trabalho vai ser positivo. Mas, com o menos da fórmula, continua menos. Concordam? Continua menos. Ou seja, se ele continua menos,
o que é que vai acontecer com sua energia interna? Também vai ser menos, ou seja, o valor do menos trabalho vai ser a variação da sua energia interna. Consequentemente, a sua energia interna vai diminuir, porque o mais com menos vai ser menos, independentemente do valor, certo? E aí, se sua energia interna diminui, a gente sabe que a energia interna está ligada à temperatura. Se está ligada à temperatura, o gás vai diminuir sua temperatura, por isso o gás resfria. Todo mundo consegue entender? Dúvidas? Aqui, ó. Ou Não. boas imagenzinhas, tá? Como a gente já falou lá na última aula. E aí eu trouxe as observações para vocês, duas. Variação da energia interna vai depender só do quê? Do valor inicial e do valor final, certo? Da onde começou e para onde foi. Porque o que vai importar é só a temperatura inicial e a temperatura final e acabou. Isso é que vai depender da variação da energia interna. Já o trabalho vai depender do seu, o quê? Do seu percurso, trabalho e calor. Então imagine assim, que você está na sua casa e está indo para o cursinho. Vamos dizer que a gente estava tendo nossas aulas normais, a gente estava indo para o cursinho, tá? Aí no meu caso, eu estava indo da aula, eu moro aqui no Jabotiana, certo? E eu tenho que chegar na UFES. A distância da minha casa até a UFES não vai importar, certo? Por quê? Vamos falar um pouquinho de cinemática. A gente tem um negócio chamado delta S. O delta S fala de quê só? Do valor inicial, ou seja, do meu S0, do meu S final e o meu S0, certo? Da onde eu cheguei para onde eu fui, certo? Isso aqui é o delta S. Porém, você tem um negócio chamado deslocamento, que é o que você percorre de distância. Tá? Eu vou tentar fazer uma analogia para a gente entender melhor. Então, isso daqui, gente, meu deslocamento vai ser um só. Não importa qual caminho eu tome. Tá? Saindo de Jabotiana para ir para UF. Não importa qual caminho eu tome. Tá? O deslocamento vai ser o mesmo. Por quê? Eu só vou depender da onde eu comecei para onde eu fui. Tranquilo? Já o meu deslocamento depende do caminho que eu escolho. Então, vamos dizer que eu vou pegar lá a Desembargador. Eu estou saindo do Jabotiana, vou para Desembargador, para depois chegar na UFES. Ou eu pego a Tancredo Neves para ir para a UFES, certo? Então, veja, a gente tem dois caminhos diferentes, certo? Os dois vão me levar ao mesmo local. Porém, o que é que muda? A distância que eu percorri de fato, certo? O quanto de gasolina eu gastei, o quanto de tempo eu gastei, certo? Então, o que é que vocês estão vendo? É isso que eu quero que vocês façam uma analogiazinha. O delta U é como se fosse o delta S. Ele só depende do seu início e do seu fim. Da onde você saiu e para onde você foi. Já o trabalho e o calor vão depender de quê? Do caminho que você escolheu para percorrer. Certo? Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Analogiazinha. Analogia meio quebinha, mas Deu. serviu. E aí, ó, trouxe isso daqui pra gente, certo? Como eu falei na última aula. Ah, não, ficou mais palpável. Tá vendo? E aí, ainda bem que deu certo. A gente tem aqui, ó, um ponto inicial, minha casa, ponto final, a UFES, certo? Não importa qual caminho eu vá, se eu vá pelo caminho azul ou pelo caminho vermelho. O tempo não. A distância, o delta S que eu usei, vai ser o mesmo, certo? Só vai fazer essa distânciazinha aqui e pronto, acabou. O delta S é o mesmo, o meu deslocamento foi o mesmo. Trazendo aqui para a termodinâmica, o meu delta U é o mesmo, certo? Não importa se eu vá pelo caminho azul ou pelo caminho vermelho, o meu delta U é o mesmo. Porque só depende de quê? Do início, da onde você sai para onde você vai. Acabou. Já o trabalho e o calor são como os caminhos que eu escolhi, tá? Aqui, digamos que é a Desembargador e aqui é a Tancredo. Então, veja, o que é que vai mudar? Vocês estão vendo que isso daqui é uma curva que vai subindo e depois desce. Você sabe que trabalho a gente calcula através de quê? De área. Concordo com que a área, ó. Lembre que a área é disso aqui tudo, ó. Tá vendo essas linhazinhas azuis descendo? Isso tudo aqui seria a área que a gente teria que calcular. Ou seja, essa área azul é muito maior que essa área aqui em verde, que é a área pertencente a essa reta vermelha. Reta não, essa curvinha aqui vermelha. Tá? Esse caminho que eu percorri vermelho. Então, ó, vocês estão vendo que a retinha verde tem uma área muito, muito menor do que a azul. Ou seja, o trabalho que eu efetuo, por que eu digo que é o trabalho que eu estou fazendo? Porque, ó, eu estou expandindo, tá? Ó, estou saindo de A para B, estou expandindo. Então, o trabalho daqui é muito menor que esse trabalho daqui.
Deu para entender isso? Que o trabalho do azul é maior que o trabalho do vermelho. Consequentemente, o calor do azul, do percurso azul, também vai ser maior que o calor do percurso vermelho. Certo? Porque lembrem que calor e trabalho... Se eu aumento o trabalho, eu tenho que aumentar a quantidade de calor, já que o ΔU é o mesmo. Então, eu vou ter que compensar de alguma forma e eu compenso no calor. Tá? E aí, tem as transformações cíclicas que eu acho que a gente não falou. Que foi onde a gente parou, se não me engano. Foi isso? Onde a gente parou. Foi. Então, chegamos aqui. Quanto tempo eu tenho? Tem tempo ainda, tranquilo. Então, a gente pegou o caminho todo que a gente fez na última aula e agora a gente vai continuar para a transformação cíclica. O próprio nome já diz, vai ser um ciclo. Ou seja, ele vai sair daqui, está saindo aqui em A, vai chegar em B e vai voltar para A. Óbvio que podem ter outras paradas nesse percurso. Trabalho um percurso que seja A, B, C, D, A. Certo? Mas ele sempre vai voltar para o início. E aí, se ele sempre vai voltar para o início, o que é que vai acontecer com a energia interna dele? Alguém pode responder? Permanece igual. Permanece a mesma. Não tem energia interna, tá certo? A energia interna vai ser... A variação da energia interna, desculpa, não vai ter variação. Então, a variação da energia interna vai ser igual a zero. Se a variação da energia interna vai ser igual a zero, eu posso dizer que a temperatura não vai mudar, certo? Como? Até eu chegar aqui, certo? Eu vou sair, quando eu chegar em B, ela vai estar mudada, certo? Mas quando eu voltar para A, ela vai voltar a ser a temperatura que era antes, tá? E o que é que está mudando dessa para essa? Vocês podem ver, ó, o sentido do ciclo. Enquanto essa daqui eu estou girando no sentido horário, essa daqui eu estou girando no sentido anti-horário, tá? Então, vejam, primeiro eu estou realizando o quê? De A para B, nessa primeira imagem, eu estou realizando uma expansão, certo? Estou realizando uma expansão, trabalho positivo. Depois eu venho e realizo uma compressão, trabalho negativo. E aí eu pergunto para vocês, ó, qual área é maior? Essa, da minha expansão. Qual trabalho é maior, no caso? Essa aqui que eu realizo uma expansão ou essa daqui que eu realizo uma compressão? Aqui eu Tá realizo... parecendo igual. Oi? Não, não vai ser igual, ó. É igual, né? Que eu falei na última. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Lembra que eu falei aqui? Meu Deus, volta. Aqui. Que eu... Ah, não, já vi as linhas azuis e as linhas coisadas. Vermelhas. Enquanto as azuis, ó, vocês vão ver que ela vai ter uma área muito maior. Sim. E ela é positiva, certo? Lembra que isso aqui é positivo porque eu estou realizando uma expansão. O volume está aumentando. Então, meu trabalho aqui é positivo e vai ser em módulo muito maior do que o meu trabalho da minha compressão, que vai ser negativo. Então, o que é que eu posso afirmar? Que o trabalho do ciclo como um todo vai ser o quê? Vai ser mais a área do ciclo. Ou seja, aqui, ó, sentido horário, o trabalho realizado pelo gás vai ser maior que o trabalho recebido. Ou seja, o trabalho da expansão é maior que o trabalho da compressão. Por isso, eu posso garantir que o meu trabalho final vai ser positivo. E como é que eu vou calcular esse trabalho final? Calculo essa área aqui, ó. Óbvio que num ciclo é muito mais difícil de você calcular, mas geralmente eles dão ciclos pra gente que são figuras geométricas, certo? Planas e dá para calcular tranquilamente. Então essa área daqui, se você calcular, você vai saber o quê? Que o trabalho é positivo. Então em qualquer ciclo, no sentido horário, o trabalho é positivo. Guardem isso daí, tá? Qualquer ciclo, trabalho positivo. Já nesse ciclo aqui, que está no sentido anti-horário, o que acontece? A minha expansão, ó, o trabalho realizado na minha expansão é menor que o trabalho realizado na minha compressão. Por isso, eu posso garantir para vocês que em qualquer ciclo que gire no sentido anti-horário, o meu trabalho é menos a área interna, ou seja, o meu trabalho é menos essa área aqui em vermelho. Por que menos? Porque nesse percurso todo eu recebo mais trabalho do que realizo. Então, ó, sentido anti-horário, o trabalho realizado pelo gás é menor que o trabalho recebido, certo? Então, ó, realizado da expansão, recebido da compressão, tá? Então, de transformação cíclica, pegou uma questão, analisa
para que lado ela está girando. Se ela está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, certo? Tem que analisar isso, viu? Antes de fazer. Porque é isso que vai definir se o trabalho é positivo, negativo, essas coisinhas assim que ajudam a gente a resolver as questões, tá? Qualquer dúvida, sinalizem. Ailton, Oi. só repete um pouco da parte do porquê a energia interna ela fica indo e voltando para o mesmo lugar, porque ainda não está muito claro na minha Se mente. você analisar só o A, você está saindo de A para B, se você analisar só isso, você vai ter aqui um certo ΔU, certo? Uma certa variação, porque você está indo de A para B. Você fazendo o caminho inverso, o seu ΔU também vai ser o mesmo, só que vai ser, dependendo do caso, negativo ou positivo, vai depender da temperatura. Nesse caso aqui, vai ser uma expansão, deixa eu ver o que vai ser. Ele vai realizar mais trabalho. Aqui você vai estar com uma certa temperatura, aqui outra temperatura. Tranquilo até aí? Você vai ter uma temperatura TA aqui, Sim, sim. TB aqui. O que é que vai acontecer? De TA para TB, você vai ter um certo ΔU. Porque você vai ter um ΔU, porque você sabe que a temperatura mudou. Se a temperatura mudou, seu ΔU mudou também. E aí, quando você faz esse caminho inverso, cadê a seta, meu Deus? Do B para o A, você vai sair de TB para TA. Certo? Ou seja, sua energia interna vai ter uma variação oposta, certo? Contrária, desculpa, contrária a essa desse primeiro percurso. Então, de A a B, você teve uma certa variação de energia interna, para BA você vai ter outra variação. E essa variação vai ser idêntica em valor, em módulo, porém, como ela tem sinais contrários, certo? Uma vai ser uma variação positiva e a outra uma variação negativa. Assim que você completa o ciclo todo, e você volta para o ponto inicial, certo? O que é que acontece? Você pode garantir que você não tem variação de energia interna, certo? Porque a energia interna só vai depender dos estados iniciais e final. Certo? Então, você pode falar que o ΔU do ciclo é igual a zero. Agora, em cada transformação separadamente, você vai ter um ΔU sim, certo? Você não pode dizer que a ΔU não variou durante o percurso. Durante o percurso, ele vai mudar sim. Agora, se você analisar o ciclo como um todo, pegando só o todo, não pegando as partezinhas que compõem ele, as transformações que compõem o ciclo, aí você pode dizer, no geral, no todo, o ΔU não muda, certo? O ΔU não muda quando você está realizando o ciclo. Certo? Então, por isso que em todo ciclo, ΔU é igual a zero. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas deu para responder? Deu para entender? Sim. Você explicou o gráfico, né? Sim. Mas na prática, como é que essa transformação ocorre? Porque aumenta a pressão, depois aumenta a pressão, depois diminui, aumenta o volume, depois diminui o volume, aumenta a pressão de novo. Isso aí vai depender do trabalho que está sendo exercido no elemento, né? Isso, vai depender muito do que você está querendo fazer. A gente vai ver que esses ciclos eles vão ser utilizados em máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Então, o que é uma máquina térmica? Vai ser uma que vai realizar esse ciclo de modo que o quê? De modo que o trabalho, se eu não me engano, é positivo. Tá? Mas cada um desses ciclos, estão indo aqui um girando no sentido horário, o outro no anti-horário. Cada um vai interferir, vai gerar uma certa máquina. E aí, Carnot, vocês vão ver um pouquinho aqui na próxima aula, quando a gente ler a segunda lei, a gente vai falar dele. Ele usou essas máquinas, tentou fazer uma máquina ideal, uma máquina perfeita, porém não conseguiu. Mas acho que eu trouxe aqui, ó. Onde que vai utilizar uma transformação cíclica? Em máquinas térmicas, que vão receber calor e realizar trabalho. Um exemplo de máquina térmica, motor de carro, vai receber calor e realizar trabalho. Aquecedor, várias outras coisas. Já uma máquina frigorífica, ela vai girar no sentido anti-horário. Ó, ela vai receber trabalho, certo? E para ela receber esse trabalho, ela vai ceder calor. Isso é usado em quê? Em refrigerador e, sei lá, ar-condicionado, essas coisas assim, certo? Máquina frigorífica. A gente vai ver cada uma delas especificamente quando a gente der segunda lei, certo? Mas não precisamos nos preocupar com elas agora.
A gente vai ver cada uma especificamente. A gente vai estudar como é que vai funcionar uma máquina térmica, como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica. Máquina frigorífica, a gente vai estudar como é que funciona, como é que é não é rendimento o nome, a eficiência dela, certo? Cada uma vai ter suas particularidades e cada uma vai ter um ciclo específico. E a gente vai estudar o ciclo de Carnot para entender como é que funciona o ciclo de Carnot, certo? Porque isso aqui é uma transformação cíclica e das transformações cíclicas mais importantes, a gente tem o ciclo de Carnot, certo? Então, considerações finais da transformação cíclica. O que acontece? A variação da energia interna é nula, porque estado inicial e estado final são os mesmos. E o calor que o ciclo recebe vai depender do trabalho que o ciclo está recebendo. Então, o que é que você sabe? Se for um ciclo no sentido horário, o meu trabalho é positivo. A gente já viu isso ali no outro gráfico. Se for no sentido horário, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, você vai receber calor nesse ciclo. Ou seja, o calor do ciclo vai aumentar. Certo? Por isso que aqui eu botei, ó, recebe calor e realiza o trabalho. Se o trabalho for negativo, você vai ceder calor, que é o caso de uma máquina frigorífica. E é assim, cedendo calor, que uma máquina frigorífica vai conseguir refrigerar os alimentos. Porque ao ceder calor, ela tira o calor dos alimentos. E aí, por isso, quando você bota uma água lá na geladeira, ela fica geladinha. Beleza? De transformação cíclica, eu acho que é só isso. Acho que o slide acaba aqui e a gente vai fazer questões. Tem exemplo prático. Eu acho que, tipo, você tem desodorante, é um exemplo prático, porque o desodorante é uma compressão adiabática, certo? Você não troca calor, mas você sente que ele esfria quando você fica apertando o desodorante. Certo? Você tem uma transformação adiabática nesse desodorante. Você tem a geladeira, como eu já falei, que é uma máquina frigorífica que retira calor das coisas que estão no interior dela, certo? O alimento aquece o ar dentro da geladeira, aí esse ar quente, ela retira o calor, ou seja, o ar vai ceder o calor, o gás vai ceder calor, e aí por isso quando você topa atrás, a geladeira está lá quentinha. Eu vou explicar cada uma como é que funciona. Certo? A gente vai entender como é que funciona a geladeira e tudo mais. Mas você tem diversas aplicações no dia a dia de transformações cíclicas, dessa parte da primeira lei da termodinâmica de modo geral. Eu posso pesquisar algumas outras e depois mandar no grupo o áudio, mandar, sei lá, coisas que eu acho importante, eu mando lá para vocês verem aplicações aplicações no dia a dia. Mas vamos lá. A gente já viu, primeira lei da termodinâmica, agora a gente tem que fazer o quê? Questão. Isso, questão. Ailton e suas questões. Ailton, sua questão não é Ailton. Vamos lá, a gente tem 10 minutinhos, dá para fazer umas 2 questões, certo? Tem 4 aqui que eu coloquei, porque eu achei que ia ser mais rápido essa parte da revisãozinha e tal, mas tranquilo, não tem nada não. Vamos fazer. Primeiro eu botei uma teórica, depois eu botei algumas com cálculos, pra gente pegar pesado. Então vejam, dispõe-se de 2 amostras iguais de um mesmo gás. Iguais. Nas mesmas condições de pressão e temperatura. As duas são aquecidas até a mesma temperatura final. Uma delas isobaricamente e a outra isometricamente. É correto afirmar que, vamos lá, a variação da energia interna do gás foi a mesma para as duas transformações? Verdadeiro ou falso? E aí a gente vem aqui, verdadeiro. E aí, alguém pode perguntar, Ailton, por quê? Aí vamos lá, vamos responder. Energia interna, eu falei lá várias vezes, está ligada exatamente a quê? Ao estado inicial e estado final. Se a temperatura delas no início era a mesma, ó, mesmas condições de temperatura e pressão, e a temperatura final também foi a mesma, eu posso afirmar com toda certeza que a variação da energia interna das duas é a mesma. Certo? Então, acabou. É isso aí. Vamos ver letra B. Por que a letra B está errada? Para as duas transformações, o calor fornecido foi o mesmo. Vejam, quando a gente fala de calor, a gente vai ter que relacionar esse calor um pouco com o trabalho. E aí vocês vão entender por quê. Uma delas foi aquecida isobaricamente. E a gente sabe isobaricamente o quê? Que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou volume e temperatura, certo? Vão ser diretamente proporcionais. Então, o volume vai variar de modo igual a essa aqui. Essa daqui foi isometricamente e deixou o volume constante.
Se deixou o volume constante, não tem trabalho. Então, a variação da energia interna é o quê? A gente vai saber que a variação da energia interna, vou escrever aqui, no caso 2, como não tem trabalho, ΔU é igual a Q. Beleza? Já nessa daqui, que é isobaricamente, a gente continua com a mesma fórmula, que ΔU vai ser igual a calor menos o trabalho. Certo? Por ela ser isobaricamente, ela ainda vai realizar o quê? Ela ainda vai realizar trabalho, então não posso descartar o trabalho. Já nessa daqui, como o volume não varia, posso descartar o trabalho. E aí, gente, eu sei que as duas têm o mesmo ΔU. Certo? Só que eu tenho um calor menos um trabalho. Então, para compensar esse trabalho aqui, que ele está cedendo, nesse caso aí, vai estar cedendo, eu acho. Deixa eu ver. São aquecidas, temperatura aumenta. Não, aqui ela vai estar realizando trabalho, certo? Porque foi aquecida, aumentei a temperatura. E a gente sabe que temperatura e volume são diretamente proporcionais, no caso de uma transformação isobárica. Então, o que é que vai acontecer? Esse trabalho aqui, ele vai fazer com que ele perca muito calor. Para eles terem valores iguais de calor, isso aqui não vai ser possível, certo? Porque o meu ΔU é o mesmo. E não sei se deu para entender. Mas vejam, se o meu ΔU é o mesmo, eu posso dizer o quê? Vou botar aqui Q1, Q2. Se eles são os mesmos, eu posso dizer o quê? Q1 menos trabalho vai ser igual a Q2. E aí você já pode me dizer quem é que tem o maior trabalho e quem é que tem o menor trabalho. Para isso aqui são igualdade, certo? Para isso aqui são igualdade. Esse trabalho, ele vai ter que compensar isso daqui. Então, consequentemente, isso daqui vai ser um pouco maior do que o outro, tá? Porque ele está perdendo trabalho enquanto o outro não está. Toda a energia interna foi transformada em calor, enquanto esse daqui, a energia interna também foi perdida um pouco em forma de trabalho. Então, você não pode garantir que o calor foi o mesmo, tá? No processo isobárico, todo o calor fornecido foi transformado em energia interna do gás. Já mostrei aqui, ó. Todo isobárico, você tem calor e tem trabalho. Certo? Então, todo o calor fornecido não foi transformado em energia interna. Isso é no trabalho, isso é na transformação isométrica, certo? Que o volume não muda. Então, nesse caso, isso aqui também está errado. No isobárico, você teve calor transformado em trabalho e calor transformado em energia interna. Letra D. Trabalho realizado no processo isobárico é menor do que no isométrico. Lembrem, no isométrico, o que acontece? Isométrico, você não tem trabalho. Então, posso dizer que no isométrico o trabalho é igual a zero. Só que aí, eu tenho que saber se no isobárico o trabalho foi positivo ou negativo. Como é que eu sei? No isobárico, a gente analisa essa fórmula aqui, certo? PV, nRT. RT. Como a pressão é constante, a gente não analisa. Não analisa o N, não analisa o R. E a gente só analisa temperatura e volume. Se a minha temperatura aumentou, o que acontece com o meu volume? Também aumentou. Se o meu volume aumentou, eu sei que eu realizei uma expansão e eu sei que o meu trabalho é maior que zero. Então, ele disse aqui que o trabalho foi menor. Não, nesse caso aqui o trabalho foi maior que zero. Consequentemente, letra D também está errada. Por último, letra E, no processo isobárico, o trabalho realizado foi igual à variação da energia interna do gás. Não, gente, ó. Continua com a mesma formulazinha, ó. Trabalho é igual a calor menos... energia interna é igual a calor menos trabalho, certo? O trabalho não foi igual à variação da energia interna. Por quê? Para ele ser igual, não teria que ter troca de calor, teria que ser uma coisa adiabática, tá? Então, letra E continua errada. Por isso, a resposta da questão, letra A, foi logo a primeira, tá? Mas uma questão bem teórica, certo? Bem teórica. Acho que deu para pegar uma parte boa da teoria, pra vocês verem como é que é cobrado. Quando cai teoria, é assim mesmo. Cada item falando uma coisa. Certo? Geralmente é assim. Cada item diz uma coisa e vocês vão ter que se virar para tentar relacionar as coisas. Então, minha dica para quando for questão de teoria, veja do que ele fala e associe logo a outra coisa. Tipo, falou de energia interna, associa a temperatura. E aí você já vira aqui, ó, temperatura igual. Certo? Não tentem sair do enunciado tentando descobrir qual é a certa. Vá por item.
Cada item você responde e vê se está certo ou errado esse item. Certo? Não tente sair com a resposta direto do seu enunciado. É bem complicado. Mas, enfim, resposta aí, letra A. Essa aqui. Vocês estão vendo que é um ciclo, certo? Já entrando em questão de ciclo. Então, o que é que está acontecendo nesse ciclo? Ó, primeiro eu tenho uma transformação de A para B. Essa transformação, ele já disse aqui para a gente, ó, que ele aumentou a pressão e manteve o volume constante, ou seja, uma transformação isocórica, certo? Depois eu saí de B para C. De B para C, a temperatura ficou constante. Então, isso daqui é uma transformação isotérmica, certo? Isotérmica. E, por último, eu saí de C para A. Em quê? Numa transformação isobárica, certo? Não variou a pressão, isobárica. Vamos ver o que ele quer na questão. O trabalho realizado no processo BC e a relação entre as temperaturas TA e TB são. Então, primeiro, vamos ver. São duas perguntas, certo? Vamos relacionar primeiro o quê? Temperatura TA, trabalho no processo BC. Vamos calcular isso daqui. O que ele disse para mim, antes aqui em cima? Que o ciclo trabalha com 750 joules. O trabalho desse ciclo é de 750. Certo? Ele já disse que é positivo, mas como é que eu poderia confirmar que é positivo? Através do sentido que o ciclo está girando. Esse ciclo está girando no sentido horário, tá? Horário. Então, vamos lá. Primeiro, quais são os componentes daqui que realizam trabalho? Qual dessas transformações realiza trabalho? Essa daqui realiza trabalho? Realiza. Por quê? Porque eu estou tendo variação de volume. Então, a transformação AC, vou botar aqui um checkzinho aqui do ladinho, tá ok. Tá ok. Já a transformação BC, eu estou tendo variação de volume? Estou tendo variação de volume. Então, também realiza trabalho. Por último, a transformação AB. Eu não tenho variação de volume. Portanto, AB não realiza trabalho. Então, posso garantir o quê? Que o trabalho do ciclo, vou botar ciclo. O trabalho do ciclo vai ser o quê? Vai ser o trabalho de BC e o trabalho de AC. Então, já posso botar aqui que o trabalho do ciclo é BC, vou botar só BC, mais AC. Eu quero descobrir o trabalho de BC. Eu já sei que o do ciclo é 750. Tá? 750. Quem é o trabalho de BC? É o que eu quero. Quem é o trabalho de AC? Eu não sei. Mas você pode calcular? Pode. Como você pode calcular esse trabalho de BC? Assim, ó. Quem é? O que é que está acontecendo? Você está vindo de C, ou calcular o trabalho de AC, desculpa. Você está vindo de C para A, certo? No seu ciclo? C para A. E a gente sabe o quê? Que para calcular trabalho, eu faço o quê? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Ou seja, trabalho é igual a quem? Qual é a minha pressão? 80. Qual é o meu ΔV? Estou saindo de 8 e indo para 1. Meu ΔV é de menos 7. Ailton, por que você colocou menos 7? Gente, é uma compressão, ó. Vocês têm que levar isso muito em conta, certo? Toda vez que for falar de trabalho, olhe qual o caminho. Você está saindo de C para A, certo? C para A. Apesar de eu ter escrito aqui AC, foi erro meu, eu estou indo de C para A. Certo? Você tem que seguir o que o ciclo está te orientando. Você está saindo de C para A, então a transformação é de C para A. Então, seu volume está saindo de 8 indo para 1. Final menos inicial, 1 menos 8, menos 7. Por isso, o seu trabalho é de menos 560. 560. Então, eu venho aqui e boto aqui menos 560. E aí você sabe que BC, trabalho de BC no caso, vai ser igual a quem? A 750 mais 560, o que dá um total de 1.310
joules. Respondeu a questão? Não respondeu. Porque você só elimina C, D Ailton. e E. Oi. Ali é 40, é? 40 vezes menos 7? 80. Foi mal, 80. Pronto, agora está mais Ah, sim. 80. Foi a pressão daqui. Ó, uma coisa muito importante que eu quero que vocês, toda vez que forem fazer a questão, verificar, é sempre isso daqui, ó. Geralmente é isso aqui que eles botam com alguma pegadinha, que é para o professor esquecer. Às vezes eles colocam aqui com 10 a 5, 10 a 3. Então, tomem cuidado com o que ele coloca aqui. Porque o que ele colocar aqui, você tem que colocar na sua conta. Então, se aqui tivesse um 10 a 5, você teria que colocar 80 vezes 10 a 5, certo? Muito cuidado com o que ele coloca aqui em cima. Mas vamos continuando aqui, né? Porque a questão ainda não acabou. O que é que eu tenho que fazer para acabar essa questão? Descobrir a relação entre quem? Entre TA e TB. Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Pronto. Vamos ver a relação entre TA e TB. Aqui é uma transformação de qual tipo? Isobárica. Ou isovolumétrica, desculpa. Uma transformação isovolumétrica, eu obedeço a essa regrinha aqui, né? P, T é igual a Ó, Tó. Não é isso? Exatamente, que é isso. E aí, vamos fazer isso aqui. Minha pressão final foi de quanto? 640. Meu T foi de quanto? Meu T, você não sabe. Vamos chamar isso aqui de T, B. Por que TB? Porque é de B. Relacionado a B. Aqui é um 6. E aí, isso vai ser igual a quem? A 80, que é a pressão de A, sobre a temperatura de A. Você corta 80 com 640, você tem um 8. Deixa eu botar um 8 decente, porque escrever um 8 é um negócio complicado. 8. E aí, o que é que você vai ter? Você tem que TA, ele está dando a relação todas em TA, certo? Então, TA, vou puxar aqui para cima. TA é igual a TB sobre 8. Resposta, letra A. Dúvida, gente? Quem tiver dúvida, fale. Não, acho que eu ia ficar meio emperrada na questão de interpretar essas coisas. Sei. Mas questão de... Essa daqui, a interpretação é uma coisa que conta muito, mas ainda assim uma interpretação mais simples do que a interpretação que você teria em, sei lá, matemática ou alguma outra matéria, sabe? Principalmente por causa disso aqui, ó. Ele deu muito direto o que é que você quer, que é o trabalho. Então, tipo, você sabe, você tem que analisar quem é que realiza o trabalho. Certo? Você sabe que esse daqui não vai realizar porque não varia o volume. Então, só os outros dois vão realizar. E aí você sabe que o trabalho de um ciclo vai ser a soma dos trabalhos de cada processo que você realizou. E aí você teria que fazer isso daqui, o trabalho de BC, trabalho de AC. Como ele caiu de BC, o de AC você consegue calcular tranquilamente. E pronto. Pressão vezes variação de volume e foi. Mas enfim, é isso, gente, basicamente. Certo? Tem mais duas questões aqui que não vai dar tempo de fazer, porque já passei do horário. Peguei o intervalo de vocês, peço desculpa. Mas, ó, tem essa. O gabarito tá nos comentários, que eu coloquei no comentário do slide, então façam. Dúvidas, mandem. Certo? Tem essa e essas duas aqui que eu trouxe para vocês fazerem. O outro professor já deve estar aí, então já vou deixando aí para ele. Então, façam, de verdade, façam. Certo? Vocês estão vendo esse negócio tortinho aqui, mas é por causa da fonte, viu? Mas isso aqui é um hífen. Então, tipo, AB, é A para B, certo? Então, enfim, é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês.